ainda, mano. E ainda tá aqui comendo a canjica. Então a gente vai tocar o barco aqui no Café com Esportes, enquanto ele se delicia aqui com a... Eu tô comendo a canjica de Salvino e de Estela. Santa Cruz entra em campo amanhã, diante do Figueirense, na Arena de Pernambuco, jogo às 4h30 da tarde. A expectativa está muito grande, né, Salvino e Estela, para essa partida, porque Santa Cruz, depois da vitória contra o Ceará, parecia que iria engrenar, empatou dentro de casa com o Internacional, mas na terça-feira passada, lá em Minas Gerais, na Arena Independência, se engasgou com o Coelho. Um chute sequer foi dado contra a meta do goleiro da equipe do América. O que esperar desse Santa Cruz diante desse Figueirense que está ali próximo na questão da classificação, porque a numeração está a pontuação está um pouco à frente do Náutico, ali na 19ª colocação, o Figueirense. Ele olhou para mim com a cara feia que eu estou comendo a canjica dele. Fica tranquilo, sabe? Tudo bem. Café e se fosse assim, também. Eu teria que olhar com ele com a cara feia, né? Que ele está tomando meu café. Café tá uma delícia. Olha, gente, a partida do time do Santa contra o América foi realmente muito preocupante. O Ricardo colocou com muita propriedade a questão de que o time não fez nenhuma finalização, não deu trabalho nenhum ao time do América Mineiro. E o jogo anterior contra o Inter, o maior adversário do Santa não foi o time do Inter, não. Me desculpe, foi o Gramado do Arruda, que está em péssimas condições. Gramado e ainda bem que o Santa Cruz foi para a Arena. Porque corria o risco de perder mais pontos. Mas o ruim para o Inter é ruim também para o Santa. Porque o time do Santa, se tivesse com gramado com qualidade, o time do Inter, que está oscilando muito na competição, porque o Guto Ferreira está começando a trabalhar ainda, o Santa poderia ter vencido o jogo, está, inclusive, no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E o gramado estava realmente quase que impraticável futebol. Né? Vários pântanos no Arruda, né? Porque ali perto na região de Mangue, né? Tem o rio ali, o canal do Arruda ao lado, e ficou muito ruim a prática do futebol. Já nessa partida que vai acontecer na Arena, a expectativa é outra, o gramado é um tapete. O time do Santa, para mim, jogou na Arena Castelão, jogou um grande futebol. Amanhã é 4h30, né? 4h30. Amanhã. Não, o que horário? Era 7 da noite, mudou aí, né? A princípio seria no Arruda, 7 horas. Seria hoje, né? Seria hoje. Seria hoje. Os três, aliás, do Sport seria amanhã. Isso. Mas Náutico e Santa jogariam hoje, às 7 da noite. Aí passou para amanhã. Aí passou para 7, depois para 4h30, mudou. Exato. Até o... Mas voltando ao jogo do time do Santa, né, a equipe coral vai realmente ter de novo o campo ao seu favor. Né? Fez um grande jogo na Arena Castelão, que o gramado é igualzinho o da Arena de Pernambuco. Então o problema do Santa é o gramado. Naquele jogo contra o Internacional, o gramado atrapalhou sim muita equipe. Né? A gente viu um time que estava em evolução e aí pegou o campo em péssimas condições. O campo também do jogo contra o América aí era o mesmo que o Sport acabou jogando, a equipe coral teve uma outra postura, mas jogando em casa o Santa sempre toma a iniciativa do jogo. Eu acho que é aquela partida que foge um pouco a curva, né? O time tem uma certa regularidade e aí no jogo contra o América, para mim, destoou um pouquinho. Está na hora agora de voltar a jogar em casa, vencer e continuar aí brigando pelo G4, já que o time do Santa Cruz, para mim, né, vem mostrando uma certa evolução. Alguns jogadores ainda não conseguiram deslanchar nesse campeonato, como o Pitbull, para mim, é a grande decepção, depois de um início arrasador no Santa, um jogador que está oscilando muito e a equipe coral depende também desse atleta. Eu divido o Alisson Pitbull em antes do escudo do Esporte e depois do escudo do Esporte. Uma coincidência ou não, né? Depois, eu vou perguntar a Estela, que ela não é polêmica. Estela não. Sou uma pessoa super tranquila. Essa repercussão toda negativa do gramado, Estela, só se deu porque foi contra o Internacional. Se fosse contra o Boa Esporte, do Verdense, será que estava todo mundo aí falando mal, criticando esse gramado do Arruda? A imprensa pernambucana, sim. A imprensa nacional, talvez não. Por quê? Queira que sim, queira que não, esse jogo contra o Internacional foi transmitido, eu não sei se vocês sabem, a Rede TV também transmite. Já falando aqui sem querer o nome da televisão, ela transmite também a Série B. E ela estava transmitindo Santa Cruz Internacional no dia. Além disso, tem as TVs fechadas e tudo mais. Era o Internacional. Exatamente. O jogo não estava sendo passado para cá, mas estava sendo passado para o resto do Brasil, a questão de Série B e tudo mais. E, assim, eu vejo da seguinte forma. Porque foi o Internacional, a imprensa nacional começou a cobrar mais, entendeu? Houve essa repercussão maior. Os próprios jogadores e o técnico do Inter comentaram a respeito da qualidade do gramado. E
os próprios jogadores do Santa Cruz acho que já ficavam naquela, né? Já tem aquela necessidade. O CT do Santa Cruz tem uma previsão de entrega do primeiro campo até o final desse ano. Outubro, né? Outubro. João Cachero teve aqui. Trazendo assim, né? Dando um prazo um pouco mais esticando. Outubro que pode chegar a novembro. Que vai sair, né? Se sair, Finalmente, né? eu acho que se sair já é uma mão na roda. As duas mãos na roda do Santa Cruz ajudando muito. Você falou do técnico do Inter, o Guto, mas só que o Paulo Autuori, naquele primeiro jogo contra o Atlético... o primeiro jogo, isso. Contra o Atlético Paranaense. Ele reclamou. Brasil, lá em Curitiba ele havia reclamado. Ele falou, criticou valendo. Não, na coletiva já, no Arruda foi. Também, né? Foi. Mas então ali não foi só uma crítica do gramado, foi crítica à estrutura também. Houve crítica estrutural, inclusive, se eu não me engano, foi ele a crítica do papel higiênico. Falta de papel higiênico no sanitário. Até isso. Até isso, pra você ver. Então, assim, a gente sabe que eu vejo da seguinte forma, pra você fazer futebol, você tem que ter o mínimo. O mínimo. E o Santa Cruz, nesse jogo, nessa partida, foi menos que o mínimo que ofereceu. Não ofereceu campo, não ofereceu estrutura. O campo não estava bom, a estrutura dos vestiários não estavam boas, não estavam completas. Então, assim, tem que dar acesso que é de César. Se eles estão criticando, tem um fundo de verdade com relação a isso. Aí foi quando justamente houve toda aquela cobrança da torcida de lança estúdio de TV, de rádio e não tem papel higiênico dentro do vestiário do visitante, tarará, sabe? A construção do CT vai ser uma mão na roda para o gramado do Santa Cruz, mas está precisando de uma reforma. Para isso precisa de dinheiro. Para isso a torcida tem que comparecer nesse jogo de amanhã. Por quê? Parte do dinheiro vai ser destinado para a reforma do gramado do Arruda. Então, assim, se a torcida quer fazer alguma coisa ou quer cobrar da diretoria que alguma coisa seja feita, a hora e a vez deles também auxiliarem nisso. Salvino, como é um cara mais experiente, não velho, experiente. Muito obrigado. Você deve lembrar... Esse cabelo branco ele pinta, viu? Você deve se lembrar do gramado da Ilha do Retiro, como é que era, né? Pingou, estragava tudo. Aí foi feita aquela reforma que hoje... Melhorou e muito. Não, né? consideravelmente, né? Você só tem água na Ilha do Retiro naquele acesso. Tocando nesse assunto na questão do Santa, o Santa também fez uma reforma, trocou toda a estrutura em 2009. Mas só que a falta de cuidado, a falta de manutenção causou isso. Não adianta você trocar um gramado e não fazer a manutenção. Para você ter uma ideia, a empresa... Há 2 anos atrás, na semifinal da Copa nas quartas de finais da Copa do Nordeste, e ele conhece o Santa, que trabalhou nas divisões de base, mas o Chamusca, que era técnico do Fortaleza, havia também me reclamado sobre toda a estrutura do Santa, não só a estrutura física, como também a questão do gramado. Ele reclamou muito. Falou muito da questão que o gramado da Arruda, há 2 anos atrás, dizendo que aquele gramado já ia dar problemas ao Santa. Então, quando aconteceu logo essa reclamação, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o técnico Marcelo Chamusca, que é um cara que trabalhou no Santa Cruz e sabe dessas dificuldades. Precisa urgentemente recuperar a Arena Coral, né, o Colosso do Arruda. Todo mundo sabe da grandiosidade do Santa Cruz, mas precisa todo mundo participar. Trouxe a sua cabeça o Marcelo Chamusca? Lembrei do Marcelo Chamusca. Eu lembrei do Gabriel Garcia Marques, né? Crônica de uma morte anunciada. Isso, porque se ele já estava dizendo que o negócio futuramente isso mesmo. O problema deu, né? Porque quem trabalha com futebol, os caras que fazem o dia a dia, conhecem, né? Melhor do que nós. Ricardo, quando o Arruda foi apontado como um local de treinamento para a Copa do Mundo, a CBF ela fez nada com gramado, né? Foi em termos de estrutura, não foi isso? Não, pediram para que o gramado fosse poupado de atividade do Santa, mas aí teve questão de trocaram as traves, né? Que era para ser é verdade. Do mesmo. E olha, o Santa recebeu uma ajuda da CBF nessa situação da Copa do Mundo. E também naquele amistoso e aquele jogo da seleção que aconteceu no Arruda, que também reformaram geral, que ajeitaram até o gramado. Nos vestiários também para receber a seleção. Então o Santa já teve outras parcerias. O Santa precisa também fazer a sua parte. O problema é a manutenção. Se está lá uma estrutura que foi melhorada, o problema é ter a manutenção. Que é a casa do torcedor do Santa. Aí eu me Arruda, recordo dessa situação da troca do gramado todo, né, da estrutura que foi trocada, a irrigação, foi colocada irrigação eletrônica, trocaram o gramado, aquela parte de baixo toda que faz a sustentabilidade do gramado, foi tudo trocado e deixaram alguns funcionários da empresa que é a mesma que cuida do gramado da Arena, não sei se é a mesma ainda, mas era uma empresa que estava cuidando desse gramado e esses funcionários eram pagos pelo Santa Cruz. E aí o que aconteceu? Atraso e salários. E aí os funcionários acabaram deixando, o gramado começou a pegar
problemas, né, de Tem uns fungos, né? A grama começou a queimar. Tudo. Porque eu me lembro muito bem, foi um dos primeiros jogos que eu trabalhei em rádio. Na reabertura do Arruda, foi um jogo entre Santa Cruz e América, se não me falha a memória, e choveu bastante. No dia da abertura do Arruda, com o novo gramado em 2009. E o gramado sustentou muito bem a quantidade de chuva. O jogador dava carrinho, ele só se molhava, ele não se melava, não tinha aquela lama por baixo. Não. Então o descaso acabou acontecendo. Quantas vezes não houve a possibilidade de se trazer um jogo que era na Ilha do Retiro para o Arruda, justamente por conta disso, de chuva, né? E agora é o que eu também falei no On Sports essa semana. Só chove esse ano aqui em Recife no mês de junho e julho. Não é a primeira, sabe, né? Não é a última. A diretoria, ela sabe que tem que haver essa reforma, tem que haver essa manutenção, principalmente nessa época do ano. É igual aquela história do carnaval, né? As pessoas fazem a tabela do nosso campeonato e colocam todo ano a mesma coisa. Coloca um jogo no Galo da Madrugada, eita, não pode. Coloca o jogo domingo do Carnaval, eita, não pode. Coloca o jogo na sexta-feira, eita, não pode. Eita, falar nisso, semana que vem é final do campeonato. Não tá nem lembrado. Aí pode. Na próxima semana, né? Volta da falar do maior campeonato pernambucano. Não, o maior mesmo, da história. Conseguimos bater o mais desorganizado de todos. Conseguimos bater o campeonato amapaense. Paraibano. Paraibano, que é muita confusão que para. Mas na questão de ter campeonato longo, que está rolando 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Amapaense está divulgando aí que saiu campeão. Pronto. Conseguiu, o pernambucano conseguiu superar. Voltando a falar do jogo de amanhã, o Santa deve ter o retorno do Ricardo Bueno. No lugar do Aleph, talvez ainda vai ser reavaliado, né? Fazer aquele velho último teste. Acho que está sendo reavaliado agora, viu? Será que ele vai pro jogo? Essa é a dúvida. Agora, ao que tudo indica, sim, viu? Ao que tudo indica. Para mim, Ricardo Bueno virou necessidade nesse ataque. Impressionante. Incrível, né? Como o Pitbull tá mal. Ele não sabe nem fazer a sombra, porque se ele é um jogador que joga na mesma posição do Ricardo Bueno, estava ali há mais tempo, ele deveria ter aproveitado essa situação, esse momento de agora, para mostrar, não é? Agora, como o Ricardo falou, o Ricardo Bueno hoje ele é titular absoluto. Impressionante isso. Ainda teve aquele negócio de sair, vai pro Goiás, vai pra Chapecoense. E eu coloco outra situação. Acho que é bom jogador, hein? Muito regular. Eu acho que é um atleta que foi bem contratado com aquela mira de laser que o Santa Cruz tem. Não, Tininho é impressionante. Não, isso eu tenho que tirar o chapéu para você. E coloco outra coisa, eu acho que o Adriano para o jogo de amanhã já deveria entrar com o Augusto. Porque o André Luiz é um jogador que vem evoluindo a cada partida, evoluindo, mas só que é um jogador que sente muito o cansaço. Quase que nunca consegue terminar uma partida, não faz uma partida inteira. Ele vem entrando no mas o André Luiz ele vem sendo titular. Eu estou falando do André. Eu acho que o Augusto deveria entrar já como titular nesse jogo de amanhã. Porque coloca o André Luiz, se ele está nessa fase de evolução, coloca para ele entrar no decorrer do jogo. Entra na metade do segundo tempo, que ele vai entrar com o gás todo. Porque quando ele começa na partida com o gás todo, no início do jogo, ele acaba perdendo, acaba atrapalhando. Um sistema tático que ele volta para ajudar a marcação. Então, quando ele perde fôlego, nesse cansaço que ele acaba tendo durante o primeiro tempo e a metade do segundo tempo, acaba comprometendo ali o setor de marcação do time. O Figueirense está na zona de rebaixamento. O Santa vencendo, pode voltar a figurar no G4. Outro time também que impressiona, né? Veio da Série A com cota maior, o time do Figueirense. Né? Vamos torcer para não ter o velho levanta defunto, né? Aí justamente essa é a pergunta. É jogo perigoso. É campeão mundial nisso. É jogo perigoso. Todos os clubes, é perigosíssimo. E o Santa já fez isso, né? O Santa já fez isso. Não, nesse campeonato já fez, já. Com o Goiás. Tá lembrado? É verdade, o Goiás estava mal na competição. Estava lá na zona do rebaixamento, coladinho com a zona do rebaixamento. O Náutico está fazendo sempre, né? E o Sport fez agora no final de semana, perdendo para o Vitória. Que estava na zona da degola. Verdade. Agora, o Figueirense, o Eli Carlos tinha até comentado em entrevista, depois chegou do jogo contra o América, que jogo de Série B não tem essa questão de favorito, não, porque Série B, tecnicamente falando, é diferente de uma primeira divisão. Só que Santa Cruz e Figueirense estavam no ano passado na primeira divisão. Entram com uma certa vantagem, mas a gente viu que tanto um como o outro, o Santa, para mim, inclusive, está até num momento melhor do que o Figueirense, porque o Figueirense também desmontou todo o trabalho. A tabela diz, dois, né? A tabela diz tudo. A estreia do Marcelo Cabo já foi perdendo dentro de casa. Já foi perdendo, é complicado demais. O Marcelo que foi cogitado para vir pro Santa. Por falar nessa questão de reforço, e você falou do Eli Carlos, eu lembrei de que talvez nesse fim de semana, amanhã, houvesse essa possibilidade de voltar essa dupla de volantes
Eli Carlos e Derlei. Mas como a janela de transferência internacional só abriu na terça-feira, aí provavelmente, assim, o que tudo indica, o caminho, andar da carruagem, o Derlei não deve ser regularizado a tempo. Mas eu confesso, eu estou ansiosa para ver essa reedição dessa dupla de zaga e depois de terem passado por vários outros clubes, esse amadurecimento, porque em 2012, não foi quando atuaram pelo Náutico, era uma dupla de volantes imbatível, na minha opinião. Um cobria o outro de forma perfeita. Já se conhecem, né? Justamente. Isso pode ser importantíssimo para o Santa Cruz. E o Anderson Salles está fazendo falta? Eu acho que o Jaime entrou bem, viu? Jaime entrou bem. Eu era muito receoso com o Jaime no início da temporada. Um jogador estabanado. Porque ele pode definir um jogo. Mas nem isso ele estava conseguindo acertar. Ultimamente não tem marcado os gols. Mas a bola parada a gente sabe que é Tá para voltar, né? Tá para voltar, só que tá aquele processo de transição. Como o Jaime está jogando bem, eu não acredito que ele volte o jogo de amanhã não contra o Figueirense. O Adriano, ele para mim, ele puxa mais o elenco, ele valoriza os jogadores que treinam bem, né? Como foi jogador e tal. E aí os atletas, ele vem garantindo a vaga quem vem treinando melhor. Eu vou desejar toda a sorte do mundo à equipe do Santa no jogo de amanhã, que a torcida compareça à arena, mesmo que é longe, tem aqueles... Todos os percalços, todo mundo tem que fala. Lembrar que é feriadão também, né? Feriadão também, no meio do feriadão, né? Tudo bem. Mas lembrando que dali para Gravatá, para Caruaru é pertinho, né? É pertinho para ir de Gravatá para a Arena de Caruaru, vai para voltar. Dança o forró em Gravatá, dança o forró em Caruaru, então vai pro jogo, depois acaba o jogo, volta para dançar forró. Eu vou fazer isso, eu vou pro jogo, depois do jogo eu volto para dançar forró em Gravatá, né? A gente falou do Santa, mas eu quero fazer uma pergunta do Náutico a Salvino Gomes. Voltando, que eu ia fazer, acabei esquecendo. Eu ouvi todo mundo, a gente falou sobre isso a semana toda, inclusive a gente queria até perguntar ao próprio Chiquinho sobre essa questão. Mas a ida do Náutico para o Grito da República é a saída ou não? Olha, vai ser a saída. Não fique em cima do muro. Vai ser a saída porque é a única que tem. O Náutico está numa situação financeira e a presença do torcedor do Náutico é vergonhosa na arena. Sim, mas só que a gente fez um comparativo, já pegando esse gancho aí, que a distância... É basicamente a mesma. Não, a distância é a mesma, mas é em Olinda. Tem muito torcedor que mora lá. Na verdade, tem mais mais opção de ônibus também. É uma opção para o povo da cidade de Olinda. Eu acho que se a cidade abraçar, o torcedor, gente que mora em Olinda, tem muitos alvirrubros, tem mais alvirrubros, assim, não é querendo dizer não, mais alvirrubros no Náutico em Olinda do que em São Lourenço, se a gente fizer uma comparação assim, porque a cidade nunca abraçou. O torcedor de São Lourenço não vai ver o jogo do Náutico. Eu conheço torcedor do Náutico que disse: a distância para mim é a mesma. O que vai mudar é o preço do estacionamento. Pronto, somente. Também O estacionamento da arena é caríssimo, né? Mas a estrutura do Grito, a gente ficou sabendo que não está essas coisas todas ainda, né? E que, inclusive, eu fiquei sabendo durante essa semana que os refletores do CT vão ser levados para o Grito. Até ontem o Emerson Barbosa, que é diretor de futebol do Náutico, tem vários campos iluminados. Ele falou a respeito disso aí, da negociação, né? Até a gente repercutiu ontem no On Sport. Ele falou a respeito... Eu acho que vai ter uma presença maior, viu, cara? Ele falou sobre essa tratativa que está tendo com a Prefeitura de Olinda. Vai sim disponibilizar, tirar aqueles refletores do CT que não são utilizados porque não há gerador no CT, para levar lá para o Grito da República. A questão de reformas na estrutura de vestiário, alambrado, cabines de imprensa, tudo isso é muita coisa, não é pouca coisa que tem que fazer, mas é muita coisa que tem que fazer. Ele já disse que, inclusive ontem pela manhã teve uma reunião vai ser feito? Vai ser feito. Inclusive, ele falou ontem que teve uma reunião com o Felipe Carreiras, né, o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, e de que passou a necessidade que tem o Náutico de jogar lá em Olinda, de sair, se afastar um pouco da arena, e até está se criando um fundo, quem sabe, para determinado setor da Arena de Pernambuco, como vai acontecer com Santa Cruz. Determinado setor da Arena de Pernambuco, tudo que entrar de valor na compra de ingressos para esse setor, tipo, vamos colocar um exemplo, para o setor leste da arena, for destinado ali,
toda a renda que for para aquele setor vai ser colocada em um fundo para ajudar o Náutico, isso na questão dos aflitos, para reformar os aflitos. Ele falou muito sobre essa coisa toda que realmente está encaminhando para que possa acontecer. É voltar para os aflitos. O objetivo é voltar para os aflitos. O grito da República vai ser um paliativo. Mais de 4 milhões no último levantamento feito. Aí o Náutico não tem esse dinheiro. Aí é justamente isso que eu não consigo entender. Eu até entendo e faço de conta que não entendo. Você vai tirar a questão da iluminação do CT, leva para o grito da República, e aí, por esse período, vai ser uma espécie de troca? Ou depois vai levar de volta? Que não é fácil, eu vou levar... Depois leva vou carregar, vamos pegar o Alex, Ricardo e Salvino, eles carregam mas é mais fácil do que levar. Mas levar levar nós três agora é mais fácil do que tirar. A gente vai ser sem problema nenhum. Mas tirar a iluminação. É sério, tirar a iluminação. Alguém levantou aqui no café da última quarta que essa questão do Náutico de dizer que vai para o grito da República estava sendo como se fosse uma pressão para o governo referente à Arena. Se o governo foi na quarta, eu acho engraçado, como é que é um fundo do governo do Estado, já que a Arena hoje é do Estado. Mas, meu amigo, a nota foi publicada na terça-feira, né? Aquela nota. E o presidente do clube, horas depois, virá e dizer aquilo que ele falou. Foi a justificativa mais incoerente que eu vi na minha vida. Dizer que não autorizou porque alguém tinha a senha do site e publicou aquilo sem autorização. É incrível isso, é incrível. Acredito agora também. Acredito. Lanterna da Série B. Depois disso eu passei a acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Acredito agora. Na verdade, é como o Igor comentando com a gente. Houve uma autorização que depois teve uma desautorização que foi desautorizada pela autorização que desautorizou tudo. Então, a gente não sabe esse balaio de gatos. É uma autorização desautorizada. Pronto, vamos resumir. É um verdadeiro... Uma autorização desautorizada. É um verdadeiro balaio de gato. O Náutico já tem poucos problemas, né? Sinceramente, a cada dia que passa eu fico mais preocupado e parece que o Náutico está realmente caminhando a passos largos. Parece que eles fazem questão de colocar o Náutico na Série C. A minha opinião. Série C é o caminho do Náutico. Essa é a minha opinião. Querem realmente colocar o Náutico na Série C. E se cair para a Série C, vou dizer aqui, vai ser difícil de sair. Dá um close para mim aqui. Pode dar um close, agora a veia vai estourar. Pode botar aqui. Cuidado com a veia. Se o Náutico for para a Série C, vai penar lá nessa competição. Porque não tem sócio, não tem gente para ajudar, não tem cota, tá quebrado e não tem arrecadação nenhuma. Então vai para a Série C e não sai mais de lá. E aí pode até caminhar também a passos largos para chegar na Série D. Tranquilo? Parabéns. Tá tranquilo agora. Lembrando que isso é um pensamento que pode acontecer, não é torcida dele, né? Ninguém tá entendendo. Não eu tô vendo a ordem cronológica da queda do Náutico. Assim como foi um dia o Bahia, assim como um dia foi o time do Remo. O cenário mostra isso. E até hoje está penando para voltar para D. O Fortaleza, que é um grande clube, não consegue, bate mais na arrecadação trave. que o Náutico, tem muito mais sócios, tem uma marca própria. E eu me pergunto se a torcida do Náutico, que abandonou o clube, entre aspas, quando mudou de casa, ele vai tentar ou vai estar presente quando o Náutico mais precisar, independente da casa. Porque você para avaliar a seguinte questão. O Náutico na Arena de Pernambuco, o público teve uma queda drástica. Mas quando o clube tá bem, a torcida comparece. Mentira, não vai. Não vai. Só Nunca vai foi. Quando tá lá, bem pertinho. Nunca foi. Batendo mesmo a trave, fazendo assim, a torcida comparece. Aí chega uma Série C da vida. Fala muito. Não, a torcida, né? Você não. A torcida não é você não. Você disse que não vai, né? Mas quem vai é a gente. A gente vai embora, final do Café com Esporte. Vai terminar essa maravilha. Vamos vai embora. Não, você vai forrosar, mas lembrando, tá? 9h15. Isso, muito tem bem. On Sports. Então, olha, não deixem pra ir forrosar. Depois do On Sports, 9h15 da noite, tem mais informações esportivas. Eu vou dizer uma coisa, viu? Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Vocês ficam aí, né? Estela, bota aí esse microfone. Solta o som aí, Everton. Vamos embora. Não, vamos embora. Tchau, pensei... bom final de semana. Eu pensei que ele ia dançar o forró.